Oi, gurizada, tudo joinha com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos e a todas. Bem-vindos ao Olho Portal Tarô, meu nome é Grace Luz. E para esse mês de maio, eu tô aqui fazendo uma homenagem para as mães. Para as que são mães, para as que ainda não são, mas serão, e para as que de alguma forma ou de outra mantêm um laço de carinho com alguém. O que é ser mãe, na verdade? Na verdade, ao invés de um dia, no mês de maio, deveria ser estipulado um mês inteiro, um ano inteiro, quiçá uma década toda, né? Uma vida toda, por que não dizer? Deixar registrado então aqui minha admiração. A minha mãe já não vive mais entre nós, mas eu tenho uma filha e isso é uma coisa que a gente que é mãe sabe que nos preenche de tal maneira que nem todos os astros, todas as estrelas, todas as conjunções interplanetárias são capazes de decifrar o que é a dádiva de ser mãe. E eu costumo dizer sempre que o ser humano é abençoado, mas que a mulher foi escolhida por Deus para trazer vida ao mundo. Isso não tem preço, é muito significativo. A homenagem também vai para a nossa grande mãe Gaia, que é a mãe Terra. A Gaia foi uma divindade primordial que deu a luz ao seu companheiro, o deus Urano, do céu. E de lá para cá se proliferou a razão, a emoção e todos os outros atributos dos deuses segundo a mitologia grega. Então fica aqui registrado o meu grande abraço às mães, nesse mês delas, nosso. E não fiquem tristes não, gurizinhos, que em agosto a homenagem vai ser para os pais, tá bom? Logo tá chegando agosto. E vamos lá começar a nossa previsão para o mês de maio, então. Continuando, então, e reiterando, sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal. Bora lá? Olá, aquarianos e aquarianas. Junto a Grace Luz, vamos adentrar o Olho Portal e ver o que o maio de 2021 tem para nós. Bora? Vamos ver então o que o Golden Box of Grace tem para falar para os aquarianos em maio de 2021. Tá dando uma melhoradinha, né, aquário? Andou meio... Mas agora, do mês passado para cá, tá dando uma clareada. Olha. Vamos lá. Tá saindo muito essa carta da Era, a carta da fidelidade. Muito, já saiu para vários signos. Vamos lá, então, clarificar com o tarô mitológico. Aquário. Aquário. Maio de 2021. Que bom que saiu o sol. Olha. E vamos também com o tarô mitológico. Muito bom. Vamos lá então, aquário. Primeira carta que saiu para vocês então foi Odisseu. A carta tem o nome de orgulho. Conseguem perceber que essa carta é cheia de cenários. Tem um ciclope, tem uns animais, tem uma ninfa e tem ele e a esposa. O Odisseu, gurizada, é um personagem maravilhoso, ele é magnífico. Ele deu origem à Odisseia, que é um dos maiores clássicos da literatura mundial. A Odisseia de Homero. O Odisseu, ele é um cara que ele é mortal e ele era rei de uma ilha chamada Ítaca. E ele foi recrutado por o rei Agamenon e o general Menelau para participar da Guerra de Troia.
Para você ter uma ideia assim da importância desse cara para a história, ele foi quem projetou o cavalo de Troia. Foi ele que inventou. Porque, como vocês sabem, Esparta ficou tentando invadir Troia por 10 anos para poder recapturar a rainha Helena e não conseguia. E aí o Odisseu inventou o cavalo com os guerreiros dentro, mandou como presente, os muros de Troia foram abertos, receberam o cavalo como troféu e aí à noite os guerreiros espartanos desceram do cavalo e detonaram Troia. Tá, então esse cara é de suma importância para a história do mundo, tá? Essa obra literária chamada Odisseia conta todo o trajeto desse cara de ida e de volta, porque foi um troço assim que durou 20 anos. Quando ele saiu de casa, o nenezinho dele, o menino recém tinha nascido. Quando ele voltou, o cara já estava um homem, né? A esposa dele chama Penélope e o filho Telêmaco. A Penélope é famosa porque é um personagem que ela tece uma tela com uma figura esperando ele voltar. E ela faz o tecido de dia e de noite ela desmancha, porque o dia que ficar pronto aquele tecido ela vai precisar escolher um novo rei para o lugar. Então ela engana eles e faz isso. Ela testa durante o dia e à noite ela desmancha até que ela é descoberta. Essa história é maravilhosa, eu vou contar para vocês uma hora aqui. Ela é longa, então tem que ser um tempo bom. Então essa carta ela nos fala de orgulho. Por quê? Porque o cara era quentucho. Pensa num cara bom. Só que depois que eles venceram a guerra, o Odisseu chegou às margens do oceano e desafiou Poseidon. Falou para ele: tu achou que a gente não ganhava a guerra sem a tua ajuda, mas nós somos só mortais e nós fomos lá e vencemos os troianos, que é quem tu estava apoiando. Então ele mexeu com as lixiguanas, como a gente diz aqui no sul. E Poseidon ficou muito furioso com o atrevimento dele. E aí deixou ele perdido em alto mar por 20 anos. Porque o mar era o domínio do Poseidon, né? Então, o orgulho é assim, essa carta fala do quê? Tu é muito bom no que tu faz, ponto. Tu é o melhor, tá? O melhor a gente não quer, mas tu é muito bom no que tu faz, ponto. Só que tu tem que cuidar para quem tu fala e quem tu desafia. Porque na vida tem uma coisa que é chamada hierarquia. E por melhor que tu seja, sempre vai ter alguém acima de ti. Isso é fato. A única pessoa que não tem ninguém acima é Deus. Mas abaixo de Deus, todo mundo tem que respeitar essa hierarquia. Então o Odisseu, ele é um cara muito... Aquário, presta atenção. Tu é muito bom no que tu faz, mas tu não pode deixar isso subir pra cabeça. Ponto. Essa é a fala. Vem representado pelo Sol. O Sol é uma carta que é representada pelo deus Apolo, que nos fala de as coisas serem iluminadas, as coisas serem esclarecidas. Algumas coisas que não estão bem claras na tua mente vão ficar, tá? E essa carta é positivíssima, é sempre pro bem, nunca é pro mal, tá? O deus Sol, ele nos traz clareza, nos traz iluminação e nos traz prosperidade. Então, é a melhor carta do tarô, tá? A segunda carta da mitologia que saiu para ti é a Medusa. E a palavra perigo. A Medusa, ela é uma figura que ela representa perigo por dois motivos. Primeiro, porque ela era uma górgona, uma mortal. E ela foi transformada nesse monstro por conta do ciúme da Atena, porque ela ficou com o Poseidon. O Poseidon pegou ela, né, possuiu-a, e aí a Atena enciumada foi lá e transformou ela nesse monstro. Então, assim, por que perigo? Porque ela correu perigo em nome de uma história de amor. Ela foi ludibriada nessa história de amor, ela foi enganada e acabou pagando o pato. Porque o Poseidon era um deus, era imortal, e a Minerva não podia fazer nada contra ele, era a sobrinha dele. Mas essa coitada aqui... Então, assim, o que ela fez? Ela transformou no monstro. Então, a Medusa foi vítima, e isso é um perigo, tá? Cuidado, aquariano, para tu não te tornar vítima dos teus desejos. E é um perigo também porque depois de transformada nesse monstro, ela petrificava todo ser humano que olhasse para ela. Todo ser vivo que olhasse para ela era petrificado na hora, ou seja, ela não se relacionava com ninguém. A maldição foi tão grande que ela foi morar numa montanha lá longe e sozinha, porque cada ser vivo que olhava para ela ficava pedra. Então ela não podia ter contato com ninguém. Percebam que ele tem um monte de figurinhas, estátuas, ó. A Medusa é um monstro muito perigoso. Para você ter uma ideia, a cabeça dela, quando foi cortada por Perseu, possuía o veneno mais
mortal de toda a Grécia. Então é um monstro temidíssimo, tá? Então aqui a gente tem uma situação de perigo, tá, Aquário? Cuidado. Tu pode estar te confrontando com essa situação de perigo, ou tu pode ser o perigo para alguém. Essa carta de perigo, ela vem clarificada pela Rainha de Copas. A Rainha de Copas é a mãezona, é aquela que te dá o carinho, te dá ajuda. Possivelmente, ante esse perigo, tu vai ter uma ajuda de uma pessoa, de uma mulher, não necessariamente uma mulher, mas uma energia feminina, uma energia de maternidade, uma energia carinhosa, tá? Que vai te estender a mão, vai te acolher, vai te aconselhar, tá? A Rainha de Copas é essa que... A copa, ela é sentimento, né? Então, ela acolhe. Depois a gente tem outra figura mitológica, a gente tem a Hera. A Hera é fidelidade. A palavra fidelidade, ela dá pra... A gente consegue associar ela também com lealdade aqui, tá, aquarianos? A Hera, ela é esposa de Júpiter. E ela era nada mais, nada menos do que a deusa da fidelidade e do matrimônio. Sabe aquela que é pra casar? É essa aqui. Só que ela casou com o Júpiter, que é o carinha assim, mais safado da história da humanidade. E aí, como ele tinha inúmeras amantes e filhos bastardos, a Hera começou a perseguir esses amantes e esses filhos. Então, esse personagem aqui é um personagem que persegue, é um personagem que não quer ser enganado, e por conta disso, que envolve fidelidade, tu vai a campo, né? Tu vai à pesquisa. Então, assim, a leitura, Aquário, ela pode estar espelhada, tá? Pode estar falando de ti ou de alguém que tu estás lidando. Então, assim, aqui tem uma figura de pesquisa, de investigação, tá? Cuidado! Essa figura aqui, ela luta por fidelidade, tá? E luta de verdade. A carta que vem clarificando a Hera é a temperança. Temperança é uma carta linda, é um arcano maior, e os arcanos maiores, eles são influências externas que a gente não pode... que a gente não tem direito a não aceitar, o nosso livre-arbítrio não permite. São coisas que acontecerão, né, independente do nosso livre-arbítrio. E a palavra temperança significa tempo mais esperança. Então, assim, as coisas... É uma carta de júbilo, de consagração, é uma carta de vitória. Essa deusa aqui é a deusa Íris e é a deusa do arco-íris, por isso que é a deusa Íris. E costuma-se dizer que ela une o céu à terra, né? Ela junta o céu à terra. É muito linda essa carta. Então, assim, essa carta nos diz o quê? Nos fala do quê? De tempo. Tu vai conseguir a tua vitória? Vai, mas não é no tempo que tu determinar, tá? Tempo mais esperança. Deus é que determina o tempo das coisas, tá? Isso aqui nos mostra um caminho a ser percorrido. Vai chegar ao fim? Vai, com êxito, com êxito. Tu vai achar o teu pote de ouro no final do arco-íris? Claro que vai, mas é no tempo divino, não é no teu. Tá, Aquário? Normalmente a gente tem o mau hábito de querer as coisas tudo pra ontem, né? Eu sou uma que, nossa, sou agoniada. Mas assim, quando sai essa carta, que é um arcano maior, tá dizendo, não adianta correr, tá? Ora... Bota o teu gelinho no chão, faz a coisa certa e espera acontecer, porque ela vem. A carta de... Coincidência não existe, né? A carta que clarifica para vocês aqui é o 4 de espadas. O que é o 4 de espadas? O 4 de espadas é conhecido como o descanso do guerreiro. O que é isso, Grace Luz? O descanso do guerreiro, ele te manda tu deitar e descansar. Porque não está mais nada na tua mão. Não depende de ti mais. O que tu podia fazer, tu já fez. Agora é entregar nas mãos de Deus e a temperança vai resolver essa... Com certeza a temperança vai assumir essa bronca aí. No fundo do deck, a gente tem o 6 de paus, que é uma carta da vitória. Olha que carta linda. É aquela carta, assim, de comemorar, tá? E no fundo desse deck aqui, a gente tem o vulcano, que é conhecido como Hefestos. Chama dedicação. Esse cara é trabalhador, é o único deus que trabalha, tá? Ele é ferreiro, ele que cria, ele constrói, ele fabrica as armas para os deuses e para os exércitos. Então, assim, dedicação, aquariano. O teu jogo pede que tu espere, mas que enquanto tu esteja esperando, tu mantenha-te dedicado ao teu propósito, tá? Não... Porque aquário é vida louca, uma coisa hoje, outra coisa amanhã, e é ar, né? Os signos do ar, eles... Não, essa carta pede que tu te dedique ao que realmente tu quer. Porque quando tu perde o foco,
é mais difícil de tu chegar onde tu quer chegar. Entende o que eu digo? Então tá bom. E esse fundo do deck aqui tem a roda da fortuna. A roda da fortuna é uma das melhores cartas também, que dizem o quê? Que a roda está girando, as coisas estão trocando de lugar. E é uma carta super positiva, super positiva. Ela nos fala de o que tá aqui, daqui a pouco não vai estar mais. As coisas trocando de lugar. Bom, né? E é uma carta positiva, tá? Isso é importante dizer. Ela não tem um viés negativo. As coisas trocando de lugar para melhor. Bueno, agora vamos dar uma olhadinha nos anjos do romance. Aquário. Nossa. Olha a cartinha. Codependência. Cuidado. Cuidado em codepender de alguém ou permitir que alguém codependa de ti, tá, Aquário? O que é codependência? Codependência é uma dependência exagerada. Aquela coisa assim, eu não vou lá na casa do meu pai se tu não for comigo. Eu só vou no mercado a hora que tu puder ir. Não dá. Aquarianos normalmente não tem esse perfil, né? Porque são pessoas, são amantes da liberdade. Mas se a carta saiu é porque pode estar relacionado inclusive com as ligações que vocês têm. Então não sejam codependentes e também não permitam a codependência, tá? Guris, tem um personagem da mitologia grega e da história que chama Aquiles. E esse Aquiles, ele é um carinha que ele foi um grande herói da Guerra de Troia. Quando ele nasceu, a mãe dele levou ele até os deuses e pediu que ele se tornasse imortal. E aí os deuses disseram para ela, faz assim, tu vai lá naquele rio e mergulha esse guri lá que ele vai sair de lá inteiraço. E aí ela foi, pegou o bebezinho e mergulhou no rio que os deuses mandaram. Só que ela segurou ele pelos calcanhares. Quando ela enfiou ele na água e tirou, o corpinho dele estava todo banhado, mas a parte do calcanhar não pegou a água. Então o corpo dele realmente ficou invulnerável, tanto que ele é o maior herói grego da Guerra de Troia. As lanças não alcançavam ele, as flechas também não. Só que na Guerra de Troia, uma flecha disparada pelo Paris, que é o príncipe troiano, pegou bem no calcanhar. E aí ele foi mortalmente ferido. Então, o que isso nos diz? Tem uma expressão que diz assim, quando tu tem um ponto fraco, tu diz que ali está o teu calcanhar de Aquiles. E todos nós temos vários calcanhares de Aquiles, né? Então, assim, quando eu falo em calcanhar de Aquiles, eu estou falando no teu ponto fraco. Como nós temos vários, eu elegi alguns deuses que representam os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais a gente sabe que são bíblicos e que são coisas, desvios da nossa conduta que nos acompanham diariamente, né? Alguns de nós praticam 7 pecados, outros 5, outros 2, outros 3, outros 1. Então a gente vai ver qual dos 7 pecados capitais vai ser mais presente no teu mês de maio de 2021, porque dessa maneira tu vai conseguir, quem sabe, te programar para escapar dele, né? Vamos ver se a gente consegue enganar o calcanhar de Aquiles no mês de maio. Tá bom, gurizada? Vamos ver então. Calcanhar de Aquiles o pecado capital de Aquário para 2021. O Baco. O Baco, ele é chamado Deus do vinho. E a história do Baco é muito curiosa, porque normalmente a figura dele, ele aparece assim como um deus robusto, comendo uvas e com uma folha de parreira atrás da orelha. O Baco, quando ele era pequeno, ele um dia saiu para a floresta e se afastou bastante do Olimpo, e aí ele encontrou uma árvore cheia de frutinhas roxas. E aí ele começou a comer aquelas frutinhas e se sentiu estufado. E aí ele deitou à sombra de uma árvore para descansar. E aí o sol trocou de lugar, e aí pegou na barriga dele, os raios solares pegaram e aquela frutinha fermentou no estômago e se transformou em vinho. Aquela frutinha era uva. E quando ele levanta meio, né? A mente não acompanhando as pernas. E aí então surge a influência do vinho nas nossas vidas. Então quando a gente fala em preguiça, o Baco, ele é um carinha preguiçoso, porque ali ele deitou e ali ele ficou. Em honra ao Baco foram criadas as orgias, os bacanais, como a gente chama, que são festas na floresta,
onde eram chamadas as ninfas, que eram as virgens que habitavam as florestas, né? E os sátiros, ou sátilos, que comemoravam com ele uma festa regada a muito vinho. Então a gente costuma atribuir a preguiça ao Baco. Gurizada, se apareceu a preguiça para vocês, aquarianos, essa preguiça não necessariamente precisa ser uma preguiça física, tá? A palavra preguiça, ela abrange outros panoramas, mas a gente pode estar falando da falta de vontade de realizar alguma coisa que é necessária, tá? É como se fosse assim, eu preciso fazer tal coisa, mas não estou muito afim. E isso pode te prejudicar. Então, cuidado. Mês de maio, para ti, a preguiça pode vir a te prejudicar em alguma situação ou em algum momento. Repito, não necessariamente uma preguiça física. É o não estar disposto a fazer alguma coisa que precisa ser feito. Do you know? Do you understand? Entenderam? Beleza, bora lá. Agora a gente vai para o nosso conselho com o Néctar dos Deuses, que são pílulas de sabedoria, que são conselhos que a gente recebe todo mês dos nossos olímpicos para nos dizer o que a gente tem que prestar atenção. Saiu o Éolo. O Éolo é o deus do vento. Olha só. Coincidência, né? Aquário, ar, vento. Vamos lá. Voando? O deus do vento nos chama para a aterrissagem. O vento leste pode estar descontrolado e isso pode te levar a caminhos que não vais querer conhecer. Para, analisa e redireciona o teu dirigível. Teu destino está logo, logo ali. Encontre-se. Deu para entender agora? Para de loquear e viajar e procurar novos rumos, porque o teu destino está logo ali. Foca, em seguidinho tu vai chegar nele. Que tri, né? Muito bom. Então, gurizada, a partir desse mês eu quero ver se eu consigo manter uma rotina de sempre homenagear algum nativo do signo na leitura. E como esse é o mês das mães, não podia deixar de ser, a minha homenageada de hoje vai ser a minha filha, Carolina Brum, que é uma aquariana, uma aquariana daquelas, né? Legítima. Então, Carol, Priscila, Fifi, te amo, beijo da mamãe. E a vocês, todos os outros aquarianos, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo ao nosso Pai amado, ao nosso Pai Trino, agradecendo a Ele, pedindo que Ele nos permita um mês de maio com muita reciprocidade, que é uma coisa tão importante, muita coragem e muita fé. Essa é a palavra, muita fé. Tá bom, gurizada? Um grande beijo para vocês, da Grace Luz, e logo, logo a gente já se encontra ali em junho. Valeu? Tchau!